básicas. Amém? Amém. Deixa eu só virar aqui que está filmando para a porta. E a gente vai meditar agora na palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Só relendo o texto, eu vou reler, você pode mesmo sentado reler, acompanhar mais uma vez aí o pensamento. Diz assim: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Amém? Estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Bem com calma, e esse versículo me chamou a atenção, tá? Dentre outros. E esse versículo, ele mostra, né, uma perseguição que Paulo e Barnabé, Paulo era apóstolo, Barnabé também é auxiliar de Paulo, e Paulo e Barnabé estavam sofrendo perseguição, né, por evangelizarem, perseguição por fazerem a obra de Deus, estavam sofrendo perseguição simplesmente, meu querido José, por serem cristãos, né? E nós temos que, de imediato, já entender isso, que simplesmente o fato de sermos cristãos já vai haver perseguição contra nós. Não pense eu, não pense você que o inimigo vai ficar quieto, né? Não pense que o inimigo vai aplaudir você buscar a Deus. Não pense que o inimigo vai elogiar você buscar a Deus. Não, ele vai criar perseguição, ele vai criar perseguições, né? E muitas vezes essas perseguições, Loreta, vêm da própria casa, né? A Bíblia diz assim, ó, que os piores inimigos são da própria casa. E infelizmente, às vezes, o inimigo usa pessoas próximas a nós para poder nos abalar, para poder nos machucar. O inimigo vê você buscando a Deus, você firme aqui nos cultos, você crescendo espiritualmente, e ele não vai ficar quieto. Ele vai se levantar, ele vai querer criar situações para poder abalar o seu emocional, o seu psicológico, a sua fé, e assim criar perseguição para parar a obra de Deus, tá? Mas o tema que eu quero falar com os irmãos hoje, vai ser ligeira a mensagem, tá? É o seguinte, olha o que disse o versículo aí, vou repetir, quero que você agora mais uma vez troque seus olhos aí, e olha o que disse a palavra do Senhor nesse texto, e foi isso que me chamou a atenção, que o Espírito Santo falou comigo: filho, eu quero falar com a igreja sobre esse assunto. Eu quero que você comunique à igreja esse assunto. Que assunto, pastor? Veja só qual é. Olha o que diz o versículo: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e mais, incitaram os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. E quando eu li isso, eu fiquei perplexo, porque eu não tinha percebido esse versículo assim, minha mãe. E o que está dizendo no versículo aqui? Está dizendo que mulheres religiosas e mulheres, o que mais está no versículo? Honestas, fizeram o quê? Perseguiram a obra de Deus. Talvez você não entendeu, eu vou repetir para você entender. Mulheres religiosas e mulheres honestas estavam se colocando contra a obra de Deus. Estavam se opondo ao apóstolo Paulo, estavam se opondo ao evangelismo, estavam se opondo à mensagem de Cristo. E com isso, uma mensagem, né, um título, veio ao meu coração, que é o seguinte, presta atenção aqui. Tá? Hoje é mais uma mensagem para você entender, para a nossa mente clarear um pouco mais. E qual é o título da mensagem de hoje? O título é o seguinte, Diácono Lucas. Olha só, bons do lado errado. Bons, pessoas boas do lado errado, se posicionando de forma errada. Olha o que disse o versículo, que mulheres eram religiosas. Não foi assim? Não falou que não acreditavam em Deus. Não falou mulheres que não acreditavam em nada. Mulheres religiosas. E disse mais um versículo, irmã Solange. Mulheres honestas, se colocando contra a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Muitas vezes, existem pessoas que não são pessoas ruins. Não são pessoas que são cidadãos que não prestam. Não, são pessoas honestas. Pessoas até religiosas, mas que estão se colocando sim contra a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua mente um pouco hoje para entender o que eu quero transmitir para você e onde eu quero chegar com a mensagem de hoje. Diácono Lucas, existem muitas pessoas que são boas. Existem muitas pessoas que não são, irmã Suzana,
pessoas de má índole, pessoas sem caráter, não são pessoas boas, são pessoas honestas, pagam seus impostos, não faz mal a ninguém, mas que infelizmente estão equivocadas. Infelizmente tem, Leda, uma percepção errada em relação a Deus. Infelizmente não tem a mente iluminada e estão se colocando contra a palavra de Deus. O que eu estou pregando para você hoje é que não precisa ser perverso, não precisa ser maldoso, mau caráter, traficante, estuprador, pedófilo, para ser contra a palavra de Deus. Tem pessoas que são honestas, mas não foram iluminados e estão indo de encontro à palavra do Senhor, estão atrapalhando a obra de Deus. E sabe o que eu quero pregar para nós hoje? É se nós não estamos nessa condição. O que eu quero pregar hoje é se eu e você não se enquadram aqui. Pessoas religiosas, pessoas até honestas, mas atrapalhando a obra de Deus, perseguindo a obra de Deus, tendo uma percepção errada em relação às coisas de Deus. Eu sei que a gente gosta, né? E nós viemos ao culto para ouvir a palavra que consola, a palavra que anima, a palavra que fala que a gente vai ter a vitória. Amém. Né? Eu aprendi na Bíblia que existem 3 tipos de pregações, Diácono Lucas. Aquelas pregações que são para consolação, para animar, falar de vitória. Pregações que são para edificação, que é para ensinar doutrina, explicar sobre o Apocalipse, arrebatamento, o que é Satanás, essas coisas. E existem pregações que são de exortação. E hoje é de exortação. Será que você não é uma pessoa, ou eu também, que somos honestos, somos religiosos, mas estamos de encontro à palavra de Deus? Pastor, isso é importante falar, é relevante? É relevante, sabe por quê? Porque hoje eu vejo pessoas cristãs, evangélicas, religiosas, que creem em Deus, mas que defendem o homossexualismo. Eu vejo. Hoje eu vejo igrejas gay. Hoje eu vejo igrejas que pregam coisas erradas até mesmo. Eu já vi e tem pastores defendendo por aí. Por isso que eu sou chato. Quando alguém vai comprar uma Bíblia, eu falo, que Bíblia você comprou? Eu não sou assim? Eu pergunto, que Bíblia tu comprou? Por quê? Porque existem hoje Bíblias adulteradas, modificadas. E tem pastores evangélicos que já defendem isso, alterar texto da Bíblia, para poder se adaptar à sociedade. São pessoas ruins? Não. São pessoas maldosas? Não. São pessoas que não acreditam em Deus? Não, acreditam, são até honestas, mas estão do lado errado. Eu já vi cristão defender poligamia. O que é que tem um homem ter várias mulheres? O que é que tem uma mulher ter vários homens? O que é que tem que ter relacionamento aberto? Você tem um casal lá, o casal está ali, mas se eles em comum acordo se entendem e se eles se compreendem e eles podem ter caso fora, o que é que tem? O importante é o amor. São pessoas ruins? Não, mas são pessoas que estão indo contra a palavra de Deus. São pessoas honestas perseguindo a palavra. Será que tu não está assim? Você pensou que para perseguir a obra de Deus é só se for um traficante? É só se for uma pessoa maldosa? É só se for uma pessoa sem caráter? É só se for um ateu? Não. Aqui eram mulheres religiosas. Que eram mulheres honestas. Fazendo o quê? Ajudando Paulo? Cooperando com a pregação de Paulo? Não, perseguindo Paulo. Paulo foi pregar o evangelho, elas expulsaram Paulo de lá. Por quê? Foram influenciados pelos judeus que perseguiam Paulo. Será que eu e você não estamos sendo influenciados também? Que influência chegou na sua cabeça? Que influência chegou no seu coração? Ou religioso, ou religiosa, ou pessoa honesta. Que influência chegou em você, ó honestidade? E muitas vezes nós nos pegamos a isso. Eu sou honesto, eu não faço mal a ninguém. Mas a sua posição perante a palavra está correta? O que é que você defende? Qual é a sua posição enquanto cristão? Está sofrendo influência como essas mulheres aqui sofreram? E o inimigo está enganando muita gente. Olha só, preste bem atenção aqui. Você acha, eu acho, né? Nós achamos que Satanás, ele quer derrubar quem? Você acha que Satanás quer enganar quem? Diácono Lucas. O diabo quer levar quem para o inferno? As pessoas ruins? Não, porque elas já estão lá. Você acha que Satanás, ele quer desviar quem?
Quem não crê em Deus, quem é mau caráter, quem é pedófilo, ele não quer essas pessoas não. Por quê? Porque ele já tem elas. Ele quer é confundir a mente de quem é honesto mesmo. E aí eu estou cansado hoje de ver pessoas honestas defendendo o que não presta, se colocando contra a palavra de Deus. E por que são honestas? Porque elas pregam o amor. Elas pregam o amor, Leida. Por isso, hoje eu estou alertando você, eu estou vacinando você. As pessoas pregam o amor, mas é um amor contra a palavra. É um amor que a Bíblia não ensina. É uma paz, é uma liberdade que a Bíblia diz que ela é perniciosa, que ela é maldosa. Eu quero que você mastigue no seu coração hoje, escreva na sua cabeça hoje. Eu vou pregar essa palavra, porque é essa que Deus me deu hoje. É essa. O que eu estou pregando hoje é o seguinte, ó, não precisa ser mau caráter para se colocar contra a palavra de Deus. Tem pessoas que são honestas, mas que estão perseguindo a palavra, perseguindo a obra. Criando confusão na obra. Pessoas que pensam assim, olha, porque meu jeito é assim, porque eu faço e arrebento, porque eu falo mesmo, porque eu sou assim. Você não tem que ser assim. Não tem que ser assim coisa nenhuma. Porque eu falo, porque eu arrebento, porque eu... Sim, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eis que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você, como é que você fica? Porque eu faço, porque eu aconteço. Eu sou cristão, mas o meu porrete não é. Eu já ouvi isso. São pessoas ruins? Não são. São pessoas que não prestam? Não. Eu quero te ensinar hoje o seguinte, Satanás, ele quer levar para o inferno, são os honestos mesmo, querido, abre o teu olho. Satanás quer levar para o inferno, são os religiosos mesmo. Quem está me entendendo? Abre o olho hoje, meu irmão, e eu tenho que te dizer isso. Olha o que disse o versículo, Dona Emília, o verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas. Que conversa é essa que toda religião leva a Deus? Olha aí, mulheres religiosas perseguindo o apóstolo Paulo. Pastor, e quem foi o apóstolo Paulo? E sabe quem foi o apóstolo Paulo? Eu vou te contar hoje. O apóstolo Paulo foi o homem que escreveu o livro de Romanos, que você lê aí. Sabe quem foi o apóstolo Paulo? Foi o homem que escreveu o livro de Coríntios, que você lê na sua Bíblia. Sabe quem foi o apóstolo Paulo? Foi o homem que escreveu o 2 Coríntios, o outro livro. Sabe quem foi o apóstolo Paulo? O homem que escreveu Gálatas, Efésios, Filemão, Tito, escreveu provavelmente Hebreus, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tessalonicenses, foi o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Esse é Paulo, o homem que escreveu a Bíblia que você lê. Sendo perseguido por mulheres religiosas. Então hoje eu venho falar com você isso. E nós somos um grupo pequeno, mas isso aqui hoje, querido, o culto de hoje, não é só para você ser consolado em relação aos seus problemas, tá? Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te consolar, amém? Em relação aos seus problemas, mas hoje eu quero falar com você, para você se colocar na posição de soldado. Hoje eu estou falando aqui como um exército de Cristo, que vai para a sociedade lutar. Que vai para a sociedade não se dobrar perante o mundo. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E tem muita gente se conformando com esse mundo. Se o mundo começa a ensinar assim, e a televisão começa a divulgar muita coisa, e a rede social começa a mudar muita coisa, a pessoa ela se conforma com o que o mundo está pregando e vai seguindo aquilo ali. Vai seguindo aquilo. E eu repito, me perdoe, querido, mas eu tenho que fazer com que você vá para casa pensando no que eu preguei hoje. E são pessoas que não prestam? Não. São pessoas sem caráter? Não. São pessoas honestas, religiosas. Que conversa é essa? Que toda religião... Olha só, eu tenho que dizer, que conversa é essa que toda religião leva a Deus? Não. Não. O que salva é Jesus Cristo. Quem salva é a pessoa de Jesus. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele completou como o diácono Lucas? Ele foi assim, ó, ninguém vem ao Pai, que é Jeová, se não for por mim. A pessoa é religiosa, segue Jesus? Não vai até Deus. Ah, pastor, o senhor pegou pesado porque eu tenho um parente que é de outra religião. Ora para Deus salvar ele, porque ele não está salvo não, irmão. Não está salvo. Mas, pastor, aquela pessoa é honesta.
é honesta, mas está influenciada errada. Eita, pastor, não posso ir mais para esse curso, eu prego muito forte, tem que pregar forte. Tem que falar forte e claro, para os irmãos entenderem. Sim ou não? Porque se eu não falar, sabe quem vai cobrar de mim? A Bíblia diz assim, ó, que os pastores prestarão conta de vossas almas a Deus. Pastor, meu parente é de outra religião, que não crê que Jesus é o único caminho. Ore por essa pessoa que é honesta, que é religiosa, para que ela conheça o único que pode salvar, Jesus Cristo. Jesus falou assim, ó, e se o Filho, com S maiúsculo, que é Ele mesmo, o Filho de Deus, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele liberta. A Bíblia diz assim, mas olha o que diz a Bíblia, ó, Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só a liberdade está o Espírito do Senhor. Está me entendendo? Pessoas religiosas indo contra o homem que escreveu a Bíblia que tu lê. Abre o seu olho. Abre o meu também, os nossos olhos. O inimigo quer pegar quem? O inimigo quer derrubar quem, meu irmão? O inimigo, Diácono Lucas, quer confundir é quem? É quem já está confundido, é? Ele quer levar para o inferno quem já está lá? Não. Ele quer levar para o inferno quem é pedófilo? Não, porque já está. Já, se não se converter, se não pedir perdão, se não se arrepender de verdade, já está. Ele quer derrubar, é quem crê em Deus mesmo, é quem é honesto mesmo, ele quer confundir a cabeça. Quem está me entendendo? Assista a televisão. Não é pecado assistir televisão, quem quiser assistir pode. Pastor, e se eu não quiser assistir, também pode. Tu é livre. Amém? Mas se for assistir televisão, usar a internet, irmão, tenha senso crítico. Tenha senso crítico. Conheça a palavra de Deus. Quem está entendendo? E tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia. É por isso que eu insisto com vocês, leia uma Bíblia, começa a ler, leia a Bíblia toda, tá? Conheça, me pergunte, leia a palavra de Deus, sabe por quê? Porque quando você se deparar com tentativas do mal de te influenciar, você vai saber confrontar. Você vai saber assim, olha, não, eu disse isso não vou me deixar enganar. Você sabe que, olha só, fica triste comigo não, tá, irmãos? Mas você sabe que quando o anticristo surgir, muitos cristãos vão seguir ele. E quando ele disser assim, coloca a marca da besta, muitos vão colocar. Por quê? Porque a Bíblia ensina o seguinte. E já está para surgir o anticristo. Já está para surgir o anticristo. E sabe o que a Bíblia ensina, irmã Emília? A Bíblia ensina que ele inicialmente, querida, vai se mostrar como um homem do bem. Ele vai solucionar os problemas da humanidade. A Terra vai viver 3 anos e meio de pura paz. Amém. E o monte vai ser influenciado porque não conhece a palavra. Que são pessoas ruins, não pessoas honestas. Querido, me permita falar ao seu coração hoje. Eu não sei por que Deus trouxe essa mensagem para eu pregar hoje. Eu ia pregar outra, mas Ele cozinhou dentro de mim essa mensagem. Ele cozinhou. E eu não posso, meu querido, só pregar o que você quer ouvir. Eu não posso fazer um culto showman, culto Faustão, culto Eliana, que só faz agradar e tal. Eu tenho que levar para o céu mesmo. E Deus está mandando dizer aqui, ó, uma mensagem, olha só. Será que você não se encontra nessa condição aqui dentro? É honesto, é direito, mas está do lado errado. Olha o título da mensagem, olha o título. Bons, olha o título, ó. Bons do lado errado. E por causa disso, muitas pessoas se posicionam religiosamente errado, politicamente errado, ideologicamente errado. Será que tu não está nessa condição? Ah, pastor, eu sou uma pessoa de bem. Quem disse que não é? Quem disse que não é? Ah, pastor, eu sou religioso. Quem foi que disse que não é? Apenas ser religioso não salva. É o que está mostrando a Bíblia aqui. Amém? E digo mais, lá vai, ó. E apenas ser honesto não salva. Não salva, porque a pessoa quando é honesta, mas não é liberta por Jesus, se deixa influenciar por vingança,
Conheço muita gente honesta, vingativa. Conheço muita gente honesta, orgulhosa, que foi o pecado que derrubou Lúcifer. Conheço muita gente honesta, vaidosa. Conheço muita gente honesta que pega a pessoa de Jesus, abaixa um pouco e exalta a vaidade, exalta o próprio eu, exalta as próprias questões pessoais, idolatra a si mesmo. São pessoas honestas, não fazem mal a ninguém, mas adoram a si mesmo. A única pessoa que pode libertar um ser humano é Jesus Cristo. Ser honesto não liberta ninguém. O honesto também é influenciado. Eu disse, Diácono Lucas, que o honesto também é influenciado pelo mal. Quem está me entendendo? Vou reler o versículo, para a gente terminar. Ao verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Amém? Quem entendeu a reflexão de hoje? Não basta apenas ser religioso e ser honesto. Tem que ser liberto por Jesus. Tem que entregar a vida para Jesus. Tem que crer na palavra de Deus. Amém? Tem que ser liberto por Jesus. Quem o inimigo quer levar para a perdição eterna, para a condenação eterna, são os religiosos e honestos mesmo. É esse que ele quer. É esses que ele almeja. E vai ter, querido, para terminar a mensagem aqui, hoje é essa, tá? Hoje é o puxão de orelha mesmo. Para terminar a mensagem aqui, tá? E terá, querido. Digo isso com dor no coração e tentando medir minhas palavras para não falar heresia, mas haverá, infelizmente, muitos religiosos e honestos, infelizmente, sem a salvação. Muitos, infelizmente, irão para o inferno, porque não irão entregar a vida para Jesus e serão influenciados. Amém? Eu queria que você ficasse de pé comigo agora, nesse momento, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, vamos fazer uma oração.